Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A nossa lição de hoje continua dentro do propósito do estudo do livro de Gênesis, na sua primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 11. Estamos na lição número 4, com o título Os Filhos de Adão. A nossa leitura bíblica proposta para as classes está nesse capítulo 4, desde o verso 1 até o verso 12. E o nosso textuário toma os versos do capítulo 5, verso 1 e o verso 3, em que fala sobre os filhos de Adão, Adão gerando os filhos. E este textuário assim está: no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Dando sequência à nossa lição, o nosso esboço, dentro do nosso padrão já adotado, vamos ter 3 subtítulos assim colocados: Abel e o testemunho da fé, versos 1 a 7. Segundo subtítulo, Caim e o predomínio do pecado, os versos 8 a 24 desse mesmo capítulo. E finalmente, terceiro subtítulo, 7, e a invocação ao nome do Senhor, nos versos finais 25 e 26. Com a transgressão do primeiro homem consumada e sua queda do estado de pureza original, selada através da sua expulsão para fora do Éden, veremos como os primeiros descendentes de Adão lidaram com a existência no mundo onde a morte rapidamente se mostraria uma realidade insofismável, muitos rendendo-se às inclinações de uma natureza predominantemente pecaminosa e outros apegando-se à esperança de redenção e voltando-se para o seu Criador. Muito bem, irmãos, a nossa lição sendo a 4ª, já estudamos em lições anteriores os capítulos 1, 2 e 3, e dentro do nosso assunto aqui, consideremos os filhos de Adão, que, na verdade, após a retirada do jardim do Éden, tanto Adão como Eva foram viver a vida normal deste mundo e, em particular, a sua vida de casal. E a Escritura vai falar para nós daqui a pouco que conhecem-se, ou seja, um termo usado para falar de coabitar. O casal já está se relacionando, de onde vem aí a geração de seus filhos. Lembremos de lição anterior, muitos estão entendendo e colocando e ensinando que o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden foi a sexualidade. Mentira, falso.
se quisessem usar da sexualidade, estavam livres, porque Deus deu um para o outro, para serem uma só carne. Isso que precisamos considerar. O pecado real do jardim do Éden foi desobediência, porque foi dada uma ordem: não comer de um fruto, ou fruto de uma certa árvore, e eles desobedeceram. Mas quanto à vida de casal, estavam livres. Mas dentro da simplicidade e inocência do princípio, e vivendo de uma forma tão confortável, o próprio mundo já era, vamos dizer assim, uma região de deleites, de alegrias, de coisas belas, e a sexualidade seria despertada naturalmente em outra época, como é o nosso caso que entramos nesta lição. Mas continuemos considerando dentro do nosso esboço o primeiro subtítulo: Abel e o testemunho da fé. E neste assunto, o texto proposto é inicialmente os versos de 1 a 7, e que posso fazer a leitura e os irmãos podem me acompanhar, ainda que esteja também em tela. E o texto diz assim: e conheceu ou coabitou Adão com Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Caim significa aquisição. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E Abel significa vaidade, mas cuidado com essa palavra vaidade, porque o significado bíblico refere-se àquilo que é passageiro. Já era uma profecia, seria uma vida rápida, estava de passagem por este mundo tão somente. Mas continuemos, verso 3: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: porque tiraste e porque descaiu o teu semblante, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem, aí está o texto. Aqui mesmo no texto vamos dar atenção que a palavra, irmãos, não é à toa que as coisas são colocadas, as palavras são escolhidas e colocadas também com o propósito de Deus. E nos ensina esta palavra que Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta. Deus atentou para Caim e depois a sua oferta. Agora vamos lembrar o que Jesus também depois fala. Nós temos em Mateus, no Sermão do Monte, e em outros lugares poderíamos achar referências de que Deus atenta primeiro para a pessoa, o seu coração, a sua intenção, para depois a oferta. Por isso aquela viúva dando 2 moedinhas que são de valor insignificante, mas não era a moeda que chamou a atenção do Senhor, era o coração dela. Assim, irmãos, para comparecer diante de Deus, Deus não olha o que vamos apresentar, Deus olha a nossa vida, o nosso ser, e depois olha a oferta. E a oferta não é importante, importante é o nosso ser, a nossa intenção
diante de Deus. Muito bem, esse é o texto que aí temos. E observa que se Abel foi aceito, entretanto, perdoe dizer assim, mas não está textualmente, ainda que possa ter ocorrido, mas deixemos de lado. O que se destaca é que Deus vai atrás daquele que estava injuriado por sua oferta não ser aceita, irado contra o seu próprio irmão. Mas que culpa tem Abel disto? Mas Deus fala: se você fizer correto, você será aceito. Mas parece que ele não quer saber. Não ouve a palavra de Deus, privilégio. Deus vem e fala com ele, e ele não dá atenção ao que Deus está falando. Mas continuemos no nosso propósito dentro da nossa lição. E está para nós aí o texto do primeiro parágrafo do nosso material de classe. E o texto nos diz desta forma: uma lição preciosa deixada por ocasião do julgamento do primeiro casal foi que, embora destituídos da honra e glória de que desfrutavam no princípio, tendo de provar integralmente o amargo fruto da desobediência, o homem e a mulher não foram abandonados pelo Criador. Numa demonstração de que todas as adversidades pelas quais a humanidade passaria estão no seu absoluto controle e contribuem para um propósito maior. O Senhor Deus deixa a esperança de uma redenção poderosa para livrar a raça humana tanto da culpa como da condenação do pecado. Essa esperança foi primeiro indicada na promessa acerca da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, no fato de que Deus fez túnicas de peles para Adão e Eva e os vestiu, aludindo não apenas à privação de sua cobertura física, mas ao senso de culpa que somente poderia ser mitigado por meio de uma compensação, no sacrifício de uma vida inocente, naquele estágio em que tudo se limitava a figuras de algum animal, em lugar do pecador. Atentemos esse início de que estamos voltando um pouco na lição anterior, relembrando, colocando os fatos. Adão e Eva transgrediram, mas Deus vem conversar com eles. E se eles tinham a noção do pecado, procuravam se cobrir do seu jeito, na sua ciência, no seu entendimento, entretanto Deus operou isto, ou seja, reprovando aquela veste que fizeram e dando-lhe vestes próprias, túnicas de peles de animais. Ou seja, ali o Senhor fez uma expiação. Adão e Eva, apesar de já estarem desligados de Deus, como que poderíamos dizer, o pecado já foi perdoado, a nudez coberta de uma forma correta aos olhos de Deus, e só que tiveram que viver a sua vida agora dentro da limitação daquele estágio de vida apenas terrena. Mas muito bem, além da promessa de vir um filho de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, já pronunciando Jesus, nesse cuidado de vestes, Jesus estava mostrando, ou Deus estava mostrando, que nele Deus estava a capacidade de dar o perdão, cobrir a nudez, anular o efeito do pecado, para que eles pudessem depois, conforme percebe-se,
quando nós vemos as genealogias de Deus, vai falando e chega a Adão como ser reprovado. E vamos fazer um destaque de um ser reprovado entre os homens daqui a pouco. E dentro desta colocação, feita nesse primeiro parágrafo, nós chamamos a atenção para Isaías capítulo 30, o verso 1, quando procuramos e amparamos o que vamos falando, ou no nosso estudo, com textos bíblicos. Isaías capítulo 30 e o seu verso 1, que diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Se Adão e Eva tiveram uma experiência, agora nós temos o fato acontecendo em Caim, que Deus dando conselho, ele despreza o conselho de Deus e anda segundo aquilo que ele entende na sua mente, segundo a sua própria razão. Aí a palavra já fala: ai dos filhos rebeldes. E aí está Caim entrando nesse particular de ser rebelde à palavra de Deus. Enquanto nós vemos em Apocalipse a exortação contínua de Deus dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. E assim, irmãos, indo agora para Hebreus capítulo 9, um segundo texto, que podem estar acompanhando, abrindo suas Bíblias, no capítulo 9, o verso 22, quando diz para nós: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E o que Deus está falando, desde a necessidade de um animal ser sacrificado, para dele tirar-se a pele, para cobrir Adão e Eva, de que somente a substituição do pecador por um inocente é que seria aceito diante de Deus, ou seja, o resgate de uma alma por outra alma, vida por vida. E ali agora o destaque do sangue, tomando Deus o sangue como símbolo da vida. Não é a vida, é símbolo da vida, e que até hoje está colocado como mandamento e norma, ainda que no cristianismo de hoje muitos estão desatentos. Mas após a subida do Senhor aos céus e os apóstolos se reunindo para tomar um conselho, uma direção de Deus, ficou falado bem claro para se guardar do sangue, dos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, da prostituição também, mas fala lá do sangue e do que é sufocado. E muitos hoje não têm esta instrução, que Deus colocou o sangue como figura, pelo que nos é, vamos dizer assim, restringido o uso do sangue para alimento. E os antigos, se sabem alguém das histórias, por acaso talvez alguém tenha ainda percebido seu bisavô ou bisavó, que é coisa antiga que se cumpria e hoje tem parado, se derrama o sangue, por exemplo, de um franguinho na terra e cobre ali com pó de terra e não come o sangue, dentro da ordem dada que nós veremos somente depois do dilúvio. Mas o sangue era para ser preservado, figura da vida, e a vida pertence a Deus. Mas consideremos esse verso mostrando para nós de forma clara que tudo se purifica com sangue. O pecado do homem, ou o homem é perdoado desde que ele apresenta um substituto, vida por vida. E a simbologia naquela época era um animal inocente, um animal que era trazido substituindo o pecador na sentença
que da justiça de Deus vinha sobre o homem. A alma que pecar, essa morrerá. Mas a lei dizia, a não ser que traga um substituto. Correto. Animal limpo e etc., conforme prescrições que vemos em Levítico. Muito bem. Tudo isso apontando para Jesus. Desde o princípio. Jesus, chamado Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, ou Jesus, o Cordeiro de Deus, que tem tirado, e enquanto não completar os tempos, vamos dizer assim, da dispensação da graça, continuará tirando o pecado do mundo. Mas continuemos indo para um segundo parágrafo, e o texto está em tela, e diz: e é com esta lição que passamos a considerar os fatos narrados no capítulo 4. Uma vez expulsos do jardim, Adão e Eva não foram privados da sua missão e do propósito para o qual foram criados, embora condicionados à corrupção e a diversas severidades na realização de todas as suas atividades. Neste contexto, a Escritura menciona Caim, que significa aquisição, e Abel, vaidade, ou o que é passageiro, 2 filhos que nasceram ao primeiro casal e cujos nomes indicam, respectivamente, que a mulher, mesmo tendo sido enganada pela serpente, ainda tem na sua capacidade de gerar filhos, como sinal da misericórdia e salvação de Deus. Fato lembrado depois pelo apóstolo Paulo, e que, por outro lado, a vida tornou-se mais incerta e efêmera pelo fato de que a morte poderia sobrevir ao homem a qualquer momento, inesperadamente. Além disso, a Escritura não apresenta mais detalhes sobre a vida de Caim e Abel, exceto que o primeiro era lavrador da terra e o segundo pastor de ovelhas. Na nossa colocação em letras, na nossa leitura, pode deixar haver alguma coisa, mas primeiro nasceu Caim, é o primogênito neste mundo, e depois vem Abel. Quanto tempo de separação não sabemos, mas naturalmente, dentro daquilo que Deus já tinha dado como sentença para Adão e Eva, para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e para a mulher, com dores darás à luz. Eva deve ter passado por isso, e na experiência dos seus filhos, a natureza requerendo ou acontecendo isto, dores, ela lembraria da sentença. Mas a palavra não fala muita coisa mais sobre Adão e Eva e nem os filhos, a não ser a história que nós vamos continuar daqui a pouco. Mas em textos bíblicos, 1 Timóteo 2, 14 e 15, o que foi já colocado de certa forma, quando se diz, e nós lemos neste texto, que Eva não perdeu a sua capacidade de gerar, e gera já o seu primogênito. E lembre-se da palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 15: da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Não foi este, mas começava a mostrar que a mulher tinha capacidade de gerar vidas. Isso é importante, irmãos. É nobre para a mulher e para o homem gerar vidas. Ser nenhum celestial tem isto. Deus fez os anjos magníficos em poder, mas gerar filho, mas o homem, feito do pó da terra, que nobreza gerar vidas. Deus honrou a nossa
natureza humana desta forma. Um privilégio que não é só nosso, também dos animais, mas considero no aspecto da redenção, porque da mulher é que viria então o Redentor. E é o que está escrito nesses versos 14 e 15, Paulo já trazendo para as demais mulheres e chamando-as ao temor de Deus, quando se diz bem claro na palavra. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Voltando a este assunto, esses versos, e Adão não foi enganado, diz Paulo, escrevendo a Timóteo, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Aí observem, uma palavra simples de Paulo no passado, mas se a gente não colocar esta palavra de Paulo dizendo às irmãs da igreja, isso, que elas vivessem nesta vida normal da natureza da mulher, sujeita ao homem e apta a gerar filhos, já estava como que cumprindo a sua missão na terra. Agora vamos ver a humanidade hoje, em que está havendo uma rebeldia contra Deus, porque é mais do que notório que as mulheres, de um modo geral, não querem gerar filhos, e querem independência, e querem viver livres, totalmente ao contrário daquilo que é colocado. Mas Eva já pagou a sua parte, vamos tomar cuidado nós mesmos agora. Agora também em João, Evangelho de João, capítulo 7, no verso 6, mais alguma coisa temos de escrito. No verso 6, quando é Jesus que diz: disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. É o perigo de muitos acharem que não vão morrer, está novo ainda, está saudável ainda, mas não. Jesus disse: o nosso tempo já está pronto. Ele não. Ele tinha um dia certo para morrer, a forma certa para morrer, o local certo para morrer, tudo está estabelecido. Ou seja, tinha que ser em Jerusalém, suspenso no madeiro, e de tal forma que seria como que na festa pascual, porque ele é a nossa Páscoa, o que Paulo também ensina em Coríntios. Mas continuemos indo para o terceiro parágrafo do nosso material de classe. Abel e o testemunho da fé é o que temos aqui para destacar. Decorrido um tempo, ambos, Caim e Abel, se apresentam ao Senhor com uma oferta. Isso implica no conhecimento acerca de como poderiam estar diante do Senhor, lembrando que o caminho para a árvore da vida era guardado ou vedado, e implica também que o homem só poderia se aproximar diante de uma oferta propiciatória, isto é, de reconciliação com Deus. Era o pecador, manifestando o desejo inato de reparar o erro cometido, de voltar à presença do Senhor Deus. Voltando-nos para as ofertas, poderíamos imaginar que cada um ofereceu aquilo que sua mão alcançava e que ambas deveriam ser aceitas. Contudo, a instrução já havia sido deixada na forma da figura profética
A justiça divina demandava vida por vida, isto é, sangue inocente derramado em lugar do pecador. Pelo diálogo entre Deus e Caim, notamos que este ignorou a lição deixada aos pais, e mesmo estando pelo próprio Deus a fazer de forma correta, recusou-se, porque seu coração era maligno e cederia facilmente aos impulsos do ciúme e do ódio. Por outro lado, Abel não apenas compreendeu, mas foi capaz de atender à demanda divina somente pela graça e virtude da fé. Aí o texto nobre que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo. Hebreus 11, verso 4. Então observem bem, dois seres chegando-se a Deus. Primeiro, tiveram que ter um ensino, alguma coisa. Adão e Eva falaram para os seus filhos, para eles, a uma altura da vida, quererem se aproximar de Deus, ter contato com Deus, adorar a Deus, agradar a Deus, e entendimento, apresentar a oferta queimada ao Senhor. A palavra, já vimos, apresenta Abel como pastor de ovelhas, fácil, pegou uma ovelhinha e foi oferecer vida, pela sua vida. Observe isso, tudo é figura daquilo que Deus já colocou como desígnio e determinação. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta, caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro jeito. É pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Ele é o substituto da humanidade, não só de um ou outro, não, de todos, pela excelência que nele há, como unigênito de Deus, superior a tudo que foi criado, quer seja visível, quer seja invisível. Então, essa é a grandiosidade de Jesus e o valor do seu sacrifício. E Abel foi. Agora Caim deve ter olhado para as suas obras, para a sua lavoura, e trouxe para Deus os frutos da sua lavoura. Não atentou, não entendeu que é vida por vida, ou desprezou: eu vou oferecer mais. Eu tenho abacate, eu tenho mamão, eu tenho pera, eu tenho maçã, eu tenho, perdoa dizer assim, eu estou estendendo um pouco palavras. E achou que aquilo era suficiente. Muitos dizem que Caim foi reprovado, que apresentou a Deus frutos ruins, podres. Negativo. Ele deve ter escolhido o melhor. Era a satisfação, o orgulho, mostrar a Deus aquilo que o enobrecia como lavrador. Mas o fato é, não era vida. Não era vida. É onde Caim falhou. Mas falhou nisso? Não, porque os pais ensinaram, mostraram, consideraram. E Abel já, de alguma forma, foi conduzido a ser pastor e ofereceu daquilo que tinha vida. Agora, sim. E Caim, não. Mas Deus alertou: faz certo, e você será aceito. Se fosse eu, perdoe eu estender palavras, e eu perguntava para Deus: qual é o certo? Qual é o certo? Ele não quis saber, não quis conversa. Era a oportunidade dele ter a resposta. E Deus ia repetir tudo de novo: é vida por vida, um inocente lugar do transgressor, sangue por sangue. Ele não quer saber. Não quer saber.
porque o seu coração era mau. É o que nós temos escrito depois em 1 João capítulo 3, verso 12. Apóstolo João escrevendo, ele colocou isso bem claro, dando para nós entendimento, porque aqui Deus olha primeiro o ofertante e depois a sua oferta. O ofertante não estava bom. E o texto diz para nós no verso 12. Vou ler o verso 11 também. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Está aí colocado. Então Deus olhou Caim e viu nele rebeldia, soberba, presunção de achar que aquilo que ele oferecia seria suficiente. Assim muitos homens hoje acham que apresentando diante de Deus alguma coisa vai ser aceita. Não vai ser aceito. É tão somente o sacrifício de Cristo Jesus. Aquele que crê no sacrifício para a sua expiação é perdoado e tem vida eterna. Mas quer colocar uma outra ajudinha, aí pronto, já está reprovado. O coração é rebelde e a oferta é rejeitada. Deus não aceita. Aí muitos querem colocar a sua filosofia, a sua norma de religião, ou obedecendo normas da sua religião, e Jesus disse bem claro: em vão me adoram, em vão me adoram, seguindo mandamentos que são de homens. Pronto. Aí quanta gente criando intermediários entre ele e Deus, enquanto a palavra diz bem claro: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Pronto. Aí somos como Caim, quando queremos arrumar um jeitinho de estar bem amparado para ir para o céu. E quantos pagaram dinheiro alto para ter perdão dos pecados no tempo da Idade Média? Que vergonha! E Deus rejeitou o coração desse e a sua oferta. Deus não aceita isso. Jesus é muito mais nobre e valioso do que tudo que existe. Se rejeitaram isso, perderam a salvação, não tem o perdão dos pecados. Mas continuando, o nosso texto entra agora no segundo subtítulo, que é Caim e o predomínio do pecado. A palavra já mostrou que ele vai estar envolvido, preso no pecado, desejando o pecado e sendo dominado por ele. Contrário àquilo que a palavra diz, que por crermos em Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, já não temos mais pecado, perdoado fomos, o fiador já quitou a nossa dívida. Pronto, o fiador já pagou a nossa dívida. Mas se curarmos outro jeito, outro mérito, Deus não aceita. Mas o importante é crer nisto, porque isso fazendo é suficiente. E a palavra traz uma resposta: porque cremos em Cristo Jesus, o pecado não tem domínio sobre nós, o maligno não nos toca, se nos guardarmos na sua palavra, nos seus mandamentos, na sua vontade. Então, Caim está dominado agora pelo ódio, pela inveja, pela soberba, porque ele foi aceito e eu não sou menor do que ele, eu sou primogênito, perdoe. Mas estou colocando para a gente entender o quanto pode surgir no coração daquele que quer se justificar a si mesmo.
Mas Deus, está escrito, conhece os corações. E o texto que nós temos à frente é em Gênesis capítulo 4, do verso 8 até 24, que nos conta esta história. E pedimos para que todos abram as suas Bíblias, para nós lermos juntos, ou se preferirem, só estejam atentos à leitura que agora fazemos, ainda que possa parecer longa. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Destaco esse verso. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Se houvesse alguma possibilidade de perdão, ele rejeita. Ele acha que ele é alguém muito especial, um pecador maior do que Deus possa consertar. Entendam isso e continuemos. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Aí está o texto. E eu destaquei já o verso 13, em que Caim achou que não tinha remédio para ele, o pecado dele era grande demais para alguém ter solução. Nem Deus podia com Caim, ainda que Deus quisesse ajudar Caim. O meu pecado é maior. É assim muitos estão fazendo, irmãos. Não acreditam que Jesus é quem diz ser, e nem no testemunho que Deus deu de seu Filho unigênito. E sempre quer a fé de que Jesus pagou pelo nosso pecado, acrescentar mais alguma coisa. Cuidado nisso. Nós estamos querendo ajudar Jesus ou a Deus?
para alcançarmos a salvação? A palavra é simples: Ele tirou todos os pecados do mundo. Quem nele crê não será condenado, tem um perdão dos pecados e tem a vida eterna. Mas a gente fica assim: mas será que eu não tenho que fazer isso, fazer aquilo, ou isso ou aquilo outro? Aí os homens vão se perdendo em ajudas a Deus para perdão dos seus pecados e direito à vida eterna, e nisso perdem a vida, perdem a salvação, porque Deus não precisa de ajuda. Jesus é super suficiente para isso, e tem todo o testemunho das Escrituras pelos profetas e tudo mais o que próprio Jesus significa e fala. Sim, quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, consideramos. E agora a descendência dele vai complicando, porque já entra assassinatos à vontade, por coisas bobas, já entra a poligamia, o que Deus não constituiu na descendência de Caim, está existindo. E o Lameque aqui, se fulano é tão mau e tão orgulhoso na sua maldade, que até usa o nome de Deus para se engrandecer, dizendo que ninguém pode comigo. Se alguém quiser se vingar de mim, olha, o castigo vai ser maior, Deus vai te castigar 70 vezes 7. Pronto. Soberba no mal. Vocês já perceberam em algumas pessoas isso? Se gloriar naquilo que faz de maldade, de esperteza, de injustiça, de violência e tudo mais. Está se gloriando no erro, mas também tem Deus que é juiz de todas essas coisas. Portanto, vamos estar atentos. O homem está chegando a esse ponto desse Lameque. Hoje a pessoa divulga as suas faltas, seus erros, suas transgressões, as suas abominações, e querem ser reconhecidos como especiais. Protegido por Deus? Nunca. Deus não tem pacto com o pecado. Alguém pode ser amado por Deus, porque Deus ama a vida do ser que Ele criou, mas concordar com o pecado, isso nunca é fazer zombaria de Deus. Mas primeiro foi Lameque aqui. Mas entremos então no nosso segundo subtítulo: Caim e o predomínio do pecado. E o texto que temos aqui, primeiro parágrafo do nosso material de classe, nesse subtítulo, diz: o final trágico da relação entre esses dois irmãos indica que, através de uma só desobediência, o pecado havia se estabelecido como princípio ativo e poderoso no coração dos homens, manifestando-se logo no início com a malícia e mentira tão características daqueles que se entregam ao seu domínio. Este foi o primeiro caso de homicídio propriamente atribuído a Satanás, por se tratar de uma primeira manifestação da inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Note-se que a atitude seguinte de Caim é diabolicamente desafiadora, como se o Senhor não soubesse do que realmente havia acontecido e, sabendo, não tivesse sido capaz de impedir a morte do justo Abel, livrando-o do mal. Embora desta vez Caim estivesse desacompanhado de seu irmão, Deus ainda ouvia Abel no sentido de que, tendo sua vida sido ceifada por causa da verdade e do seu testemunho de fé, era recebida por Deus na forma de um clamor por justiça, como são as vidas de todos aqueles que morreram por amor do Evangelho. Então aí está Abel, colocado como o padrão daqueles que seguem a Deus, que sempre foi dito: padecerão perseguições, serão mortos, presos e etc., por causa da sua fé e a sua procura de andar na vontade de Deus. Sempre existiu isso. Abel, esta figura, e Caim já como filho do diabo e não filho de Deus.
Mas consideremos ainda, dentro dessa lição e da leitura que temos feito, lembremos que há perguntas diversas: com quem casou Caim? Não preocupemos com isso. Naquele tempo só tinha Adão, Eva, pronto. Fala dos 2 filhos, Caim e Abel. Abel morre, Caim sai foragido pelo mundo. Com quem Caim um dia poderia se casar? Então somente com aquela senhora que Adão e Eva gerassem. Então naturalmente casou com sua própria irmã. Nada demais na Bíblia, porque nós vamos ver casamento entre irmãos, milhares de anos depois. Isso era normal, porque não tinha ninguém na terra, era você mesmo, não tinha mais ninguém. Então não tinha outra descendência na terra, era só Eva, mulher, gerando, e ela gerou depois naturalmente filhas, o que vamos ver no 5, essa citação. Só que a Bíblia resume, conta o importante, o personagem que é necessário dele se falar alguma coisa. Mas avancemos um pouco mais. Aqui nesse texto podemos lembrar das palavras que temos nas Escrituras. Se o assunto é o domínio do pecado ou seu predomínio na natureza humana, aí nós temos a palavra de Romanos capítulo 3, onde Paulo abre bem claramente a nossa situação de homem carnal, de ser natural neste mundo, que é tendente ao pecado. E Romanos capítulo 3 nos fala disto de uma forma bem clara. Capítulo 3, aqui estão os versos 13 a 17, mas há versos mais antes e depois que poderíamos estar considerando também, mas vamos ficar nessa proposta, verso 13 a 17. E diz assim a Escritura, falando do homem, o ser humano: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. E seguem outras palavras mais. Essa é a situação, a tendência do ser humano. Pelo que se diz sempre, não há um justo sequer. Podemos nos justificar de muitas maneiras, mas Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus conhece as intenções lá maquinadas no cérebro, no consciente e no subconsciente. Então não tem jeito, o que Deus falou é verdade, não há um justo sequer. Mas em João 8,44 é a palavra que Jesus fala aos israelitas, em particular a muitos que contendiam com ele da parte dos escribas e fariseus. E Jesus diz assim esta palavra tão forte, capítulo 8, verso 44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí nós vemos a situação da humanidade, que se não busca e não alcança a adoção de filho de Deus, e tem somente a vida na descendência do homem carnal e falho, ele vai transgredir facilmente. Até querendo acertar, ele erra, porque já está em processo de corrupção, até na sua imaginação e nos seus planos, e até a sua vontade de fazer certo ou a justiça, a gente acaba achando erros, ainda mais Deus, que conhece todas as coisas. Mas observe uma palavra importante aqui,
e que vemos referência lá em Apocalipse capítulo 6, é quando Deus fala a Caim: a voz do teu irmão, ou o sangue do seu irmão, clama desde a terra. Ele está morto, não clama nada, mas Deus nas suas entranhas está se, vamos dizer assim, mexendo, sendo incomodado pela injustiça cometida. O que vai fazer? Deus é paciente, mas a injustiça cometida está clamando dentro dele. Ou seja, Deus quer fazer justiça a Abel, isso está sendo requerido, e ele afirma que vai fazer justiça, só que no seu tempo certo. Aí temos a palavra de Apocalipse capítulo 6, quando nos versos 9 a 11, na abertura de um selo, o quinto selo, vemos a palavra que diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, Abel é um deles que está aqui sendo citado. Muitos morreram na causa do Evangelho e hoje ainda estão morrendo, isso sendo conhecido pelo mundo ou não, mas Deus sabe de tudo. E as entranhas de Deus estão se mexendo, está aumentando o número dos que clamam a Ele, sem estarem vivos, porque estão no pó. As entranhas de Deus é que estão se incomodando, porque a justiça ainda não se fez, e Deus se coloca como neles, que eles estariam, se vivos e pudessem falar, estariam pedindo: vingança, Senhor, faça justiça. Quanta maldade, quanta coisa acontecendo com aqueles que te servem. E Deus vai dizer: tem que esperar, o juízo final chegará, mas vocês têm que esperar até completar o número dos salvos. Outros que vão também guardar a verdade, lutar pela justiça, e que serão rejeitados por este mundo. Agora, quando completar o número dos salvos, pronto, aí vem a ressurreição dos mortos e a vingança do nosso Deus. Para os que foram fiéis, vinde benditos, meu Pai, e para os outros, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os que o seguem. Aí está. Mas entendamos, não estão vivos, estão mortos. Quem clama pela justiça é Deus, como que representando eles, e essa justiça chegará. Agora o que Deus diz é: vocês estão salvos. Essa ideia de veste branca vocês estão salvos, estão guardados nessa dormência da morte humana, porque para mim vocês estão vivos, só que espero o tempo, e tenho certeza que estão aprovados. Pronto. É esta palavra que temos em Apocalipse no quinto selo, desígnio de Deus. Ele vai fazer justiça. Os que foram injustiçados pelo seu nome, certamente terão a sua recompensa. Continuando, um parágrafo segundo, nesse subtítulo, Caim e o predomínio do pecado, está em tela. Notemos que, condenado a experimentar uma severidade ainda maior na sua existência terrena, Caim assume estar completamente perdido e desesperado, e se exclui por si mesmo de toda oportunidade de alcançar misericórdia da parte de Deus. Partindo então para longe da presença do Senhor, ele se estabelece na terra de Nod, onde forma a sua própria família.
a que se desenvolve num agrupamento maior de pessoas, chamado aqui de cidade. Formar um povoado na geração de filhos e mais filhos. E entre os membros dessa linhagem, a malícia que havia predominado no coração do seu antepassado fundador, Caim, se tornará um hábito, ou se tornará em hábito. E os maiores pecados em motivo de louvor, ou de vanglória do pecador. Tamanha corrupção predominaria sobre a terra que eventualmente o Senhor determinaria a destruição daquela geração corrupta. Então, o mal vai avançando, multiplicando-se, e aquilo que não se fazia de errado começa a se fazer, depois fica comum, como esse que tomou 2 mulheres e matava por qualquer coisa. Pois é, e se gloriava no seu poder de fazer mal, intimidando os outros e usando o nome de Deus como numa zombaria. É uma coisa terrível isso. Mas essa geração vai multiplicando-se em pecados e daqui a pouco vem a destruição no dilúvio, e de Caim não sobra nada, porque todos foram mortos. Somente a descendência de Noé e de seus 3 filhos, que eram justos, e das suas esposas também, é que dá continuidade à espécie na face da terra. Caim, acabou. Tem gente perguntando quem é que tem o sinal de Caim aí. Não tem, já foi extinguido no dilúvio. E tem gente falando que tem descendentes de Caim, porque o sinal está aí ainda. Não tem não. Toda aquela geração foi destruída. E infelizmente aconteceu dessa descendência de Caim vir a corromper depois aqueles que estavam caminhando para a salvação, na procura de Deus ou aprendendo os seus desígnios. E assim o texto apontado, Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7, é o que nós já falamos agora. Deus, olhando a terra, viu que estava desviada do objetivo para o que Ele criou os seres humanos, e disse: vou extinguir, vou destruir, vou acabar com tudo. Mas um homem justo faz Deus mudar os planos. Destruirei tudo, menos, aí fala do agrado que teve em Noé, que andava com ele, ou andava na sua presença, ou nos seus caminhos. Assim colocado, vamos em frente, avançando para o 3º subtítulo, que é 7, e a inovação, a invocação do nome do Senhor. É os versos 24 e 25. E os versos 24 e 25 estão em tela, num tamanho bom, claro, para podermos ler, e que diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Aqui está esse texto bonito, 2 versos apenas, ou seja, a capacidade de gerar continuava em Adão e Eva. Eles, afinal de contas, vão viver 930 anos, pelo menos na citação de Adão. E com 930 anos, dá para gerar bastante gente ainda. E agora, fala-se somente dos que têm algum destaque. E o destaque agora é de 7. Chama a atenção: Caim perdeu até a primogenitura. Na sua relação com os seus pais, já não existia nada. Caim está lançado fora, não é mais o primogênito.
Um novo que chega, que é Sete, esse sim é chamado a descendência pelo qual vêm os demais habitantes sobre a face da terra. Mas vamos para frente, indo num parágrafo único que temos no nosso material de classe e que trata deste assunto, 7, e a invocação ao nome do Senhor, ou seja, voltou-se a buscar Deus. E Caim não tem citação nenhuma, nunca mais buscou a Deus e desviou-se cada vez mais. Agora, Adão e Eva gerando novas vidas, ou em particular o masculino 7, aí sim vai ter uma sequência. E o texto que está em tela diz: o capítulo que estamos estudando se encerra, porém, com um raio de luz. Embora não fosse a verdadeira semente da mulher, Abel cumpriu o seu propósito como o primeiro dentre muitos que seriam mortos pela causa da verdade e da justiça, assim indicando como um tipo a carreira daquele que é a verdadeira semente da mulher, Jesus, o Cristo. Mas morto Abel, seus passos enquanto a descendência de Caim floresceria, seguindo o caminho da corrupção de seu próprio pai. Assim, sabiamente, Eva considera Sete como compensação, um substituto de Abel, um outro filho que não veio para cumprir o mesmo papel de seu irmão justo, mas sim ser o patriarca de uma linhagem que sem dúvida escolheu seguir o caminho da reflexão sobre a brevidade da vida e a necessidade de se buscar o Senhor Deus enquanto se pode achá-lo, o que se reflete tanto no nome de Enos, que significa ser fraco, mortal. Observe a lição de Abel morrendo: somos fracos, somos mortais. Aí Sete passa a invocar a Deus e dá este nome ao seu filho. E termina o texto ainda: sim, Enos, ser fraco, mortal, filho de Sete, como na declaração explícita. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aí está. Se nós também entendemos que somos falhos, fracos, mortais, e que essa morte está como que pronta para nós a qualquer instante, aí podemos buscar a Deus com mais urgência, mais fervor, mais intensidade, sabendo que dependemos totalmente dEle e unicamente dEle, nosso Deus, para nos salvar. E quanto a isso, Ele já providenciou o meio: Jesus Cristo, porta, caminho, verdade e vida. E textos apontados que podemos estar usando em Lucas capítulo 11, o verso 51 diz para nós, e é Jesus falando: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ou seja, Deus não esqueceu de Abel, e desde Abel até aquilo que eles conheciam na época de Zacarias, que foi morto injustamente, sendo profeta de Deus, vai ser cobrado. E de Zacarias para cá, vai ser cobrado. Só a citação de Zacarias, o que eles conheciam como uma injustiça cometida, um profeta que só anunciou coisas boas e seria morto, ou foi morto injustamente, mas Deus vai requerer isso. E em Hebreus capítulo 12, mais uma palavra para nós, quando temos no verso 24 a citação que diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que
o de Abel. Ou seja, alguém que se deu em sacrifício a Deus, ou foi morto por fazer o que tinha que fazer segundo a vontade de Deus. Mas Jesus é um testemunho muito mais alto, porque é unigênito de Deus. E assim, avançando na nossa lição e concluindo, um texto final também em tela. Neste capítulo estudamos a demonstração de dois princípios espirituais: da natureza corrupta do homem e da graça que se manifesta pela fé num coração obediente. Vimos também como ambos se estabeleceram como característica predominante em duas linhagens distintas, que mais tarde serão chamadas uma de filhos de Deus e outra simplesmente os filhos dos homens. Esse ponto final é importante entendermos e consideremos. Lá no capítulo 6 nós vamos ter citação: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quem é filho de Deus? Na citação dos que estavam na terra, era a geração de Adão por 7, que buscavam a Deus. E está escrito: todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Agora, os que não são dirigidos pelo Espírito de Deus são aqueles da natureza carnal humana, e aqui citados, no caso, descendência de Caim e o próprio, como filhos dos homens. Só tem vida carnal, não tem uma promessa, uma herança espiritual dada por Deus a eles. E assim, colocado estas coisas, encerramos a nossa lição, lembrando o esboço: Abel, o testemunho da fé; Caim e o predomínio do pecado na sua geração toda; Sete e a invocação do nome do Senhor e a bênção sobre eles de serem chamados filhos de Deus, mas vivendo em carne e osso, mas adotados como filhos de Deus pela invocação do seu santo nome. E assim colocados, encerramos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer.
Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.